investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em arte, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Marketing e tecnologia sempre foram o drive da sua carreira. Ele foi um dos bandeirantes que liderou a cruzada da internet no Brasil. Antes de pisar no acelerador no ecossistema de startups, foi empreendedor, construiu e vendeu sua empresa de SaaS, que oferecia um sistema de reservas para restaurantes. Com a experiência adquirida em um negócio digital, nos tempos em que o Venture Capital ainda engateava no Brasil, decidiu fundar um ecossistema de apoio ao empreendedor de tecnologia, que já acelerou mais de 5 mil startups no país, tendo investido em 150 delas e contabilizado 30 saídas. Nosso entrevistado desta semana é Pedro Weingartner, cofundador da Ace Ventures, que nasceu como Aceleratec, época em que o conheci, tocando o RP da aceleradora. Visionário e anabolizado com a resiliência necessária ao investidor de risco, Pedro não aceita e não espalha a onda invernal que assolou o ecossistema de startups nos anos recentes. Quando perguntei que análise faz do atual cenário, não deixou dúvidas sobre sua visão e previsão. É sempre verão no mercado de startups. Confira agora os principais trechos da entrevista. Essa simbiose entre marketing e tecnologia vem marcando sua trajetória desde os primeiros dias, né? Como é que aconteceu esse teu envolvimento com o universo da tecnologia e da internet? Conta a tua história pra gente. É muito interessante isso, Luiz, porque as coisas meio que aconteceram, né? Fui meio que dragado, né? Acho que a Met não se chamava Met, né? Se chamava Connect na época. Eu, na verdade, não fundei a empresa, eu entrei, os dois fundadores recém tinham começado, e aí eu entrei como o terceiro membro aí da equipe, e a gente começou a criar a partir daí. E eu acho que a minha relação com a tecnologia vem de muitos anos, né? Desde quando eu era fascinado por desmontar equipamentos, quando eu era pequeno, quando eu aprendi a programar em Basic, no TK, né? Não sei se eu tinha o TK 95, programava... Primeiros PCs, né? Primeiros, foram negócios super revolucionários na época. Depois, fiquei apaixonado por videogame. Eu vi que as duas coisas convergiram, né? O que eu adorava brincar com para onde o mercado estava indo. Eu adorei, acho que era uma coisa que eu já tinha muita tendência a gostar. E eu tinha essa coisa de que eu queria ser redator publicitário. E talvez algum dia, quem sabe, ser um diretor de criação, que para mim era o topo da cadeia, né, do meu mercado, que era o mercado publicitário. E quando eu vi como eu estava enxergando as coisas com uma perspectiva de um jogo pré-existente, não com a perspectiva de um novo jogo que se abre, eu vi que essa regra se aplica a tudo. E eu demorei para cair essa ficha, assim, eu ainda fiquei frustrado durante vários anos tocando a tecnologia, porque eu ainda tinha essa sensação de que eu não estava tocando o que eu deveria estar, né? Uma coisa meio estranha. Talvez você devesse ter ido para a computação de dados, não sei nem qual que era a disciplina, a faculdade que tinha nessa época aí relacionada a esse universo, mas você acabou indo para o marketing. Mas não conseguiu fugir da tecnologia no final das contas. Não fugi, eu escolhi porque eu queria fugir da matemática. Eu acabei criando uma ojeriza, assim, a matemática, o que é uma loucura, né? Porque eu sempre gostei, né, da matemática no contexto lúdico, mas não no contexto... Eu acho que talvez eu tivesse tido maus... professores ou coisa assim, então eu escolhi publicidade por causa disso, não foi porque eu gostava de publicidade, foi porque eu não gostava de matemática. Interessante que as matérias que eu fui melhor, né, era estatística 1, estatística 2 na publicidade, né?
E acabou se envolvendo com dados, acabou se envolvendo numa empresa de Martech, né? E hoje eu passo no Excel o dia inteiro, né? Em 2012, então, aí, entrando já no teu atual momento, que começou lá atrás, né? Quando o Venture Capital ali, no início da década de 2010, ali, começou a avançar no Brasil, com a chegada aqui dos grandes VCs internacionais, você fundou, na época, a Aceleratec, que hoje é ACE, né? Que foi quando a gente se conheceu, quando eu toquei a assessoria de imprensa da Acelerador. Qual que é a história da ACE? De onde veio essa ideia de acelerar startups naquele momento de desenvolvimento do ecossistema? Eu e o Mike, a gente tinha recém vendido a nossa primeira startup, que era o Zupa, né? A gente vendeu para o Peixe Urbano em 2012, e a gente estava pensando o que a gente ia fazer. Então, a gente começou a fazer investimento anjo aqui, ali, no Brasil, os primeiros grupos anjos e tudo mais, a gente começou a fazer isso. E aí calhou do Mike ser chamado para ajudar a montar uma aceleradora lá perto da casa dele, lá em New Jersey. E ele me deu um livro para nós dois lermos, Into the Launchpad, alguma coisa assim, que era a história dos primeiros batches de aceleração do Y Combinator. A gente falou, cara, esse negócio aqui é muito legal, porque une duas paixões, né, que eu tenho, né, e o Mike também, que é educar e ajudar e criar junto, e investir. De repente, vamos fazer o Y Combinator no Brasil. Aí a gente mandou um e-mail para o Paul Graham. E aí, Paul Graham, fizemos um baita de um texto, assim, uns 4 parágrafos. Não, queremos essa parceria, somos isso e tal. E nessa época, acho que ele ainda respondia e-mails, né? Hoje em dia ele é uma super celebridade. Mas daí a gente mandou para ele, ele respondeu assim: We don't do partnerships. PG, Paul Graham, né? Era só um e-mail de uma frase. Aí a gente falou, não vai rolar. Desde que conheceu todas as outras aceleradoras e tudo, vamos criar a nossa e vamos tocar esse modelo aqui no Brasil, né? E na época não tinha muito, né? A gente tinha algumas aceleradoras, algumas já estavam atuando um pouquinho antes da gente, assim, muito pouco. Era a Waira, né, que meu amigo Carlos Pessoa colocou de pé no Brasil, tinha a 21212, aí com meu amigo Rafael Dutton, com o Marcelo, o Fred, e aí a gente começou a tocar esse modelo e aprendemos muito, né, com o que funciona, com o que não funciona. Um pouquinho você falou da Zupa, né? Isso. A Zupa era um site de compras coletivas? Qual que era o modelo? A Zupa, a gente criou com a tese de ser nos Estados Unidos, se você vai para qualquer restaurante, você precisa reservar, e mesmo que ele esteja vazio, né, o cara te pergunta lá se você tem reserva. E a plataforma que roda tudo isso se chama OpenTable. Aí a gente ficou, vamos criar um OpenTable brasileiro e vamos varrer esse mercado, porque ainda não tem concorrência. E a gente daí colocou ele para rodar em 2010, que era uma plataforma de reserva de restaurantes. A gente vendia como um SaaS para o restaurante, ele pagava uma mensalidade e a gente podia, daí a cada pessoa que a gente sentava, ele pagava mais uma pequena taxa. Então a gente trazia gente para ele e ao mesmo tempo tinha o engine lá de reservas. E esse foi o negócio aí por 2 anos. Teve outras startups ou a Zupa foi a filha única? A minha e do Mike foi Zupa. E aí fizeram uma saída, venderam para um grande player na época, que era o Peixe Urbano, foi uma das grandes startups daquela época. Eu cheguei a também trabalhar, fiz a assessoria de imprensa do lançamento do Peixe Urbano, e naquela época os sites de compras coletivas eram os grandes protagonistas ali da indústria, né? Além dos marketplaces de e-commerce e tal. Quer dizer, essa tua experiência como empreendedor, fazendo uma saída, também acabou sendo aí uma semente da Aceleratec, né? Enfim, acabou sendo um aprendizado para você construir a Aceleratec. A gente, de um lado, tinha conseguido fazer um relacionamento com quase todos os agentes do setor, que era muito pequeno, né, o segmento de tecnologia, tinha um pouco os VCs, tinha um pouco tudo, né, e de outro lado, a gente tinha tido uma experiência empreendedora
em startup, né? Porque no Brasil, na época, não tinham muitos empreendedores com bagagem exatamente em startups, né? É uma forma muito diferente de empreender, né? É um jeito muito diferente de criar um negócio. Então, a gente usou tudo isso para alavancar outros empreendedores, né? Que era o nosso objetivo. E esse modelo de negócios da Aceleratec, para aquele momento, me parece que fazia total sentido, justamente porque o mercado estava iniciando, né? O ecossistema estava começando a acelerar. Já tinha startups bem importantes ali, Buscapé, enfim, já tinha um ecossistema, mas com a chegada dos VCs, enfim, aí começou realmente a ter um número maior de empreendedores interessados em empreender na indústria digital, né? O modelo de negócios da Aceleratec, ele era um modelo tradicional de uma aceleradora? O que vocês ofereciam para o empreendedor? Porque você tinha as aceleradoras, vocês estão aí a 2122, né? Vocês estavam meio que inaugurando, né? Vocês estavam desbravando esse segmento, né? Qual que era o modelo de negócio? O que vocês ofereciam para as startups, para os... Quando a gente comparava o empreendedor brasileiro com o empreendedor do Vale do Silício, a gente já tinha um gap grande entre a capacitação desse cara, né? Assim, desde metodologia básica, Lean, como fazer, até uma questão de forma de pensar. Então, a gente pegou bastante pesado na carga horária no começo. Trouxemos aí uma rede de mentores excepcional, né? Você mesmo, né, era mentor e na época ajudava algumas empresas, né? E a gente criou aqueles benefícios, tá? Que hoje tudo isso virou lugar comum, né? Todo mundo fala de mentor, todo mundo fala de track de educação, todo mundo fala... Mas, assim, ninguém fazia isso, né? Não tinha isso dessa forma como a gente colocou na época para rodar. E aí a gente ia aplicando, né, o que a gente pregava, que era o que funcionou, o que não funcionou, reduz isso aqui, aumenta isso aqui. A gente se deu conta que a nossa carga de educação estava muito pesada e os empreendedores tinham pouco tempo para operar seus negócios, né? Então a gente reduziu a carga até que a gente chegou no modelo em que a gente tinha 15 dias no início do programa com um modelo mais educação intenso, e depois migrava para um acompanhamento e tudo mais. A gente criava comitês onde os empreendedores conseguiam apresentar o progresso e eram questionados, e tudo isso criava esse estímulo, né, para ir para frente. Então, quer dizer, na verdade, a Aceleratec, ela inicialmente nasceu com um modelo muito mais de catequização, de educação, de formação empreendedora, mas ela já trouxe também essa frente de busca de capital, de busca de investidores, também tinha esse propósito, essa frente? Claro. Ou não? Como é que era isso? A gente já aproximava, a gente tinha encontros que vinham VCs ao longo de todo o programa. A gente, inclusive, trazia VCs para os nossos comitês de seleção das startups. E a gente fazia os nossos demo days, ensaiava com os empreendedores, pegava um auditório com música. A gente colocava 400, 500 pessoas num auditório, de pessoas que são investidores, né? Anjos, VCs, corporações, para ver os pitches desses empreendedores, né? Então era incrível realmente, e a gente ajudava, a gente tentava fazer, era tudo muito novo, né? Que contrato que eu fecho, né? Hoje a gente fala de mútuo conversível, né? O pessoal está até falando de safe, mas a gente tem que lembrar que não tinha nada disso na época, né? Quando a gente fala de mútuo, e o empreendedor fala, peraí, agora não é empréstimo, né? É um investimento, né? E o empreendedor fala, quando é que eu vou cobrar acima? Não, você não vai cobrar acima. Então a gente tinha que explicar, tinha que educar, a gente trazia também pessoas de fora, né? A gente se conectava numa rede de VCs internacional e a gente levava os empreendedores para fora do Brasil uma vez por ano.
também. Então a gente fazia uma série de coisas para justamente elevar o nível das pessoas, né? Ou seja, mentoria, mas também o foco em capitalização, né? E também tudo muito no começo, então as pessoas também não tinham a menor ideia de como é que fazia essa captação, né? E de quem eram os players, enfim, como construir uma estratégia para uma rodada. Vocês foram aí realmente os bandeirantes desse ecossistema de startups, né? Por que a mudança de Aceleratec para Ace? Vocês deixaram de olhar só para empresas digitais, foram para a economia real? Qual que foi o motivo dessa mudança de marca? Eu acho que aconteceram algumas coisas, né? Acho que a primeira delas a gente queria simplificar, né? Muitos gringos nem conseguiam pronunciar Aceleratec, davam trava-língua, e a gente internamente chamava nossos batches de aceleração. Então, o primeiro batch era o ACE01, ACE02. Então, a gente internamente já falava ACE. Então, pô, vamos simplificar o nosso nome também, chamar de ACE. Então, esse foi um movimento. E o outro movimento é que muitas corporações começaram a se aproximar da gente, bem naquela época de eu acho que se eu me aproximar das startups, eu vou me tornar mais inovador. E aí a gente começou a rodar alguns programas corporativos, até para complementar o nosso modelo de negócio, que o modelo de negócio de uma aceleradora é bem desafiador do ponto de vista econômico. Então a gente começou a complementar com recursos de corporações, mas o que a gente se deu conta é que a gente não deveria misturar as duas coisas, né? Então, aconteceram dois movimentos. Um, a gente spin-offou completamente esse lado, assim, de modo que ele não contaminasse e vice-versa o nosso lado de investimento, que a gente é super purista e a gente continua sendo purista. A gente acha que quando a gente começa a colocar vieses, a gente não toma as melhores decisões de investimento. Então, a gente se manteve muito purista em relação a isso. Criou um outro negócio que depois virou a Ace Cortex, virou uma consultoria, hoje é a maior consultoria de inovação independente do Brasil. A gente abandonou o modelo de aceleração com investimento. Era muito melhor a gente escolher algumas empresas pontualmente para investir do que a gente investir em todas indiscriminadamente. Se a gente investisse em menos, a gente conseguia aumentar o cheque também que a gente colocava por empresa. E o mercado também estava mudando, né? O mercado estava indo para um caminho muito mais profissional de investimento, então a gente acabou se adaptando ao sinal dos tempos. A gente atua ainda no início da jornada dos empreendedores, mas um pouquinho depois do que a gente chamaria de uma etapa de aceleração. Você consegue me trazer alguns números desses, já são aí mais de 10 anos, 15 anos, enfim, 2012, né? Vocês fundaram a Aceleratec, né? Então, aí mais de 10 anos. 12 anos. Você consegue trazer aí alguns números? Quantas startups vocês já aceleraram? Quanto que vocês ajudaram a captar? Enfim, que números você consegue trazer? A gente acelerou, direta e indiretamente, mais de 5.000 startups no Brasil. A gente já investiu em mais de 150 dessas startups. E a gente já teve 30 saídas, já vendemos 30 empresas. E hoje a gente conseguiu ter uma taxa de retorno para os nossos investidores bastante robusta, né, se a gente comparar com os benchmarks de mercado. A gente já aproximou mais de 2.000 startups com corporações hoje em dia. A gente já gerou alguns bilhões de valor gerado de equity para as startups no geral, né? Que a gente apoiou e investiu e etc. Acredita que a gente tem um impacto bastante relevante aqui no ecossistema e queremos ter ainda mais. Sem dúvida, vocês inauguraram o ecossistema, tracionaram o ecossistema e seguem até hoje sendo protagonistas aí bem importantes da indústria. Não sei se isso vem mudando ao longo do tempo, mas hoje tem perfis específicos de startups que vocês buscam para acelerar, de segmentos específicos, vocês estão em olho que tipo de modelo de negócio, que tipo de empreendedor, quem que vocês estão de olho no mercado? Luiz, a gente gosta muito
de negócios B2B, geralmente SaaS, né? Dito isso, a gente é super aberto a ótimos times. A gente tende a flutuar na direção dos empreendedores que estão um pouco mais fora do eixo, não só geográfico, mas relacional da Faria Lima, ou seja, empreendedores que não têm acesso, muitas vezes nem sabem se são uma startup e tudo mais. Então, a gente, geralmente, a gente consegue ajudar os empreendedores de uma maneira desproporcional, a gente acredita. E a gente também a gente gosta muito de setores que às vezes não são olhados com a mesma, digamos assim, não são tão sexys, né? Tipo logística, né? São coisas que a gente gosta bastante, assim, de resolver problemas reais, problemas relevantes da nossa economia, né? Então, são as formas que a gente enxerga. Bom, SaaS é bastante aberto, né? Assim, mas vocês estão olhando para alguma tendência em específico? Bom, a grande buzzword aí do momento é inteligência artificial, Web3, enfim. Vocês estão olhando para essas tecnologias de futuro ou vocês estão mais olhando para negócios da economia real? Tem algum segmento específico ainda dentro dessa caixinha de SaaS, não? Olha, a gente gosta muito a gente é bem aberto, tá, em termos de teses. O que a gente acha que no Brasil a gente tem que ser. A gente gosta, por exemplo, de SaaS que resolve um problema bastante específico numa cadeia, né? E tem a capacidade de expandir para outros cenários dentro dessa mesma cadeia. A gente gosta desse modelo do crescimento, né? Por exemplo, a LogComex, que é uma empresa que foi investida pela Riverwood no ano passado, começou com a gente lá atrás. Ela trabalha no setor de dados para comércio exterior. Ela começou com um cenário muito específico e ela foi expandindo na cadeia. Hoje ela está com um footprint bem grande em toda a cadeia de dados, né, logística. A gente acha que todas as startups vão utilizar AI. Não é difícil encontrar uma startup de AI no Brasil. As barreiras econômicas para você desenvolver uma startup de AI, e quando eu falo AI, estou falando Anthropic, estou falando OpenAI, eu estou falando desses caras aí, é muito difícil, porque você precisa comprar GPUs, o investimento é muito alto. A questão é, se todas vão usar AI, o que é diferencial nesse segmento, né? Então, o quão única é a forma que essa empresa escolheu para gerar valor para o cliente e o quão único é esse time para entregar essa proposta de valor. Se essas duas coisas fizerem sentido, eu acho que todo o resto geralmente se resolve, né? Ou seja, a AI vai estar presente em todas elas. Se ela não usa AI, eu ficaria preocupado. A AI, no final do dia, vai ser meio que uma nova plataforma para as empresas de tecnologia, né? Quer dizer, vão ter empresas, startups que vão oferecer tecnologias de inteligência artificial, mas no final do dia ela vai acabar norteando ou sendo muito pilar dos negócios digitais, né? Essa aqui é a se a gente fizer uma analogia, pega, por exemplo, cloud, né? Então, assim, cara, porra, quem que ganha dinheiro em cloud hoje? É a AWS, é o Google, é a Microsoft. Então, assim, se eu tenho uma startup de SaaS e o cara chegasse no pitch dele e falasse, Luiz, nós somos cloud-based. Quem não é cloud-based no setor? E eu acho que AI é a mesma coisa, né? Assim, todo mundo vai usar AI. A questão é como que você vai usar isso de uma maneira muito inteligente, né? Eu acho que essa é a dificuldade. Eu queria trazer um pouco de dica aí para os empreendedores que estão buscando um programa de aceleração, estão buscando levantar capital. Você já deve ter ouvido aí, vou chutar, pelo menos uns 10 mil pitches, né? Com certeza. Para você, qual que é o pitch perfeito? Assim, o que te chama a atenção num pitch? Como é que estrutura um pitch para ser realmente vendedor para o investidor ou para uma empresa como a de vocês?
É interessante você falar isso, Luiz, porque normalmente, olha que interessante, normalmente o que a gente imagina, né, aquela história, o cara vai dar um pitch, daí, né, normalmente a gente primeiro lê o deck daquele empreendedor, né? E quando eu leio o deck do empreendedor, eu abro o produto e eu mexo no produto, e aí quando eu encontro esse empreendedor ou essa empreendedora, eu já tenho uma visão sobre o que ela faz e tal. E aí, o próximo passo geralmente tem uma apresentação, mas é muito mais uma conversa onde eu quero explorar todos os pontos que eu tenho dúvidas sobre o negócio dessa pessoa, do que propriamente um pitch, né? Então, a dica que eu dou eu acho que você tem que se preparar mais do que um pitch, você tem que se preparar para uma conversa e as suas respostas às perguntas que vão ser feitas, eu acho que não é uma questão de estar certo ou errado. É uma questão de, olha, eu coloquei muito pensamento nesse ponto, né? Quer dizer, olha, como vocês vão distribuir, por exemplo? A gente vai usar aqui venda direta e outbound. Essa é uma resposta genérica. E distribuição é uma coisa tão importante hoje em dia, né? Cada vez mais. Então, a gente gostaria de ver um pensamento, olha, o que a gente fez? A gente já testou isso aqui funcionou aqui, funcionou ali, a gente está com a dúvida do nosso ICP, se a gente vai para esse caminho. Então, assim, o que eu gostaria de ver? Eu não quero... Se o empreendedor tem todas as respostas e está tudo lindo, ele não deveria pegar dinheiro com o VC, ele deveria pegar empréstimo do banco, né? Porque já é certo que vai dar certo. Então, a gente entende que existe um grau de incerteza. O que eu gostaria de ver, quando eu falo com o empreendedor, é o processo mental dessa pessoa para chegar às conclusões que ela chegou. E eu quero ver o rigor desse processo mental. E eu também quero ver a distância que essa pessoa percorreu sozinha, em termos de execução. Porque se a pessoa fala, aí eu parei aqui. E agora eu preciso de dinheiro para dar o próximo passo. Não é essa a resposta. A resposta é, cara, eu estou andando aqui, eu estou andando nessa velocidade, e eu fui criativo e descobri esse canal, e a gente está aqui, continua crescendo, e com dinheiro eu consigo fazer isso, e testar isso aqui que eu ainda não sei. O grau de honestidade intelectual, profundidade de raciocínio, para mim é o que determina se faz sentido ou não avançar com aqueles empreendedores, sabe, Luiz? Depois de 10 mil pitches aí que eu ouvi. Ou seja, tão importante quanto mostrar as virtudes, é importante também trazer para a mesa as fragilidades e as dificuldades que você está enxergando que você tem para fazer o negócio evoluir e como que o teu investidor ou uma aceleradora pode te ajudar a avançar com o business plan. Totalmente. Até porque, se você não fala, assim, a gente consegue ver as fragilidades, elas não são invisíveis, né? Então, você tem duas escolhas, ou você endereça as fragilidades que são maiores do que as virtudes, porque você está no começo, né? E sempre, enfim, você encontra N desafios, você endereça de frente e fala, isso aqui eu não sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu estou testando, isso aqui eu acho isso, eu acho aquilo, a minha hipótese é essa, do que você chegar, não, tá tudo limpo, tá tudo resolvido, e mostrar aquele slide da concorrência que mostra você, concorrente A, B, C, e aí você tudo verdinho, assim, o concorrente vermelho. Cara, quem que você está tentando enganar, né? Assim, não é isso. A gente precisa ter um debate mais franco sobre o negócio, né? Empreender não é exatamente a Disneylândia, né? Muito pelo contrário. Vamos lá. Eu vi agora há pouco aí num post teu que você recentemente esteve em São Francisco, numa empresa, se não me engano, chama Striper. Striper, não é? Stripe. Vocês têm uma parceria com essa empresa, vocês têm outras parcerias internacionais, do que se trata esta parceria e porventura, outras parcerias que vocês tenham lá fora? A gente tem várias parcerias, né, com o que a gente tenta fazer é formar uma rede bem forte de parceiros
que possam ajudar as startups que a gente se conecta, né? Então, são empresas que provêm coisas que geralmente vão das mais básicas e importantes, core, até as coisas que algumas vão usar, outras não vão usar. Então, por exemplo, a AWS é um parceiro importante nosso aí de vários anos, que oferece vários benefícios de cloud e tudo mais para os nossos empreendedores, e a gente sabe que cloud é um custo importante para essa classe de empresas que a gente ajuda, né? É uma despesa que eu acho que geralmente é a segunda linha depois de pessoas, né? Então, ela tem um impacto direto na performance daquele negócio. Você hoje tem uma conexão com o Vale ou com outros ecossistemas lá fora que te servem de alguma forma como benchmarking, inspiração para o que vocês fazem aqui no Brasil? Então, a gente faz isso com vários dos VCs internacionais. A gente tem uma parceria super legal com o SoftBank, que é muito próximo. Até estive lá recentemente no escritório deles e é super legal, e eles são super próximos do ecossistema brasileiro e acreditam muito, assim como VCs que são mais locais do Vale. A gente sempre busca manter esse relacionamento. Parcerias a gente entende como aquela coisa um pouco mais programática, né, que tem um modelo desenhado. A gente teve por muitos anos parceria com o Tim Draper, né, com o folclórico aí, VC, né, acho que o avô dele foi um dos criadores de Venture Capital, né, então a gente ficou vários anos na rede da Draper, e muito fortes nisso, mas hoje em dia a gente trabalha mais com relacionamentos mais pontuais, mais focados, desde da London Business School, que todo ano a gente monta ajuda eles a montar um programa aqui no Brasil, até diversos atores lá no Vale, na costa leste, e agora a gente está começando com Miami, por exemplo, que é digamos assim, um ecossistema novo aí para startups, né, que nos últimos anos tem crescido horrores, né. Durante muito tempo, os brasileiros sempre foram ali os copycats, né? Sempre traziam modelos de inovação que eram criados lá fora. Você acha que isso está mudando? O que falta para o Brasil ser mais protagonista na inovação? E que comparativo você consegue eventualmente fazer entre o empreendedor brasileiro e empreendedores de outros ecossistemas, aí, de outros mercados? Se a gente for comparar, Luiz, o empreendedor top tier, né, empreendedor de primeira linha do Vale do Silício, com qualquer outro empreendedor, a gente vai ver uma discrepância. São pessoas diferenciadas. E tem brasileiros dessa categoria, né, como os meninos da Brex, né, que fazem um trabalho incrível, né, tem o Thiago da Wildlife, tem gente que opera numa rotação de primeiríssima linha. Aqui no Brasil, a gente tem uma geração de empreendedores mais recente, assim, tipo o Fabrício do iFood, o André Street, esses caras que estão pavimentando, né, criando as primeiras, as big techs brasileiras, né, o Davi Vélez, que não é brasileiro, mas, enfim, estão criando essas grandes empresas de tecnologia, né, embora Nubank seja um banco, mas eu coloco na categoria tech tranquilamente, porque eles estão criando negócios com outro paradigma no Brasil, né? Então, esses caras são diferentes, né? São realmente muito bons. E eu acho que talvez a diferença desses empreendedores para o empreendedor médio, eu acho que, bom, além da super inteligência e capacidade de enfim, conectar os pontos, eu acho que tem duas características, que é uma ambição muito grande, né? Ou seja, uma ambição, não, dá para fazer, como é que faz e tal, e uma capacidade de execução
acima da média. Assim, eles simplesmente colocam o desafio e vão e executam com um nível de qualidade muito alto. E eu acho que se a gente tivesse mais ambição, né, eu acho que a gente conseguiria entrar em mercados como o mercado americano e tal, né? Mas a gente acaba... vou internacionalizar. Para onde você vai? Eu vou para Portugal. Portugal é menor do que um estado brasileiro, né? A economia... Por que você vai para Portugal? Por que você não vai para Singapura? Não, que nem passou pela cabeça ir para Singapura, nem passou. A Ásia não existe, o Oriente Médio não existe, a Europa é Portugal, os Estados Unidos é um sonho. Então, eu acho que se a gente colocar um pouco mais... e acho que agora tem startups como a Deal, por exemplo, permite você contratar pessoas em qualquer lugar do mundo. Então a gente hoje está numa configuração que permite ter equipes globais, modelos globais de atuação, que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, eu acredito que as startups brasileiras deveriam ir mais para fora. É claro que várias das startups resolvem problemas muito específicos do Brasil, e tudo bem. Mas aquelas que se propõem a atuar em desafios mais amplos e conseguem e são mais universais, se não forem para fora, ou se não tiverem uma qualidade de classe mundial, com AI e a facilidade de desenvolver software e tudo mais, o que vai acontecer é o contrário, as gringas vão vir mais fácil ainda para o Brasil, né? Então, assim, o nível de competição, ele vai ser global, quer você queira, quer você não queira, e a sua opção é de jogar no ataque ou ter que se defender de um cara que vai vir para cá. Então, eu acho que daqui a pouco o paradigma vai ter que ser global, porque a barreira de idioma vai acabar, né, com AI. Você não acha que tem aí também uma questão de cultura aqui no Brasil em relação à formação acadêmica, né? A gente não percebe, pelo menos na minha percepção, uma aproximação da academia, do mundo acadêmico com o mundo corporativo, com o mundo empreendedor. Vocês vêm desempenhando esse papel enquanto mentores, enquanto formando empreendedores, né? Será que não precisaria existir um movimento, não sei se viria do governo ou se viria da própria iniciativa privada, de uma aproximação maior com o mundo acadêmico, para que mudasse esse drive do profissional que ainda talvez hoje se prepara muito mais para ser um executivo de carreira do que ser um empreendedor? Eu fui numa empresa na República Tcheca, fui num ambiente de startups, e quando eu entrei nesse ambiente de startups, o cara me falou, cara, daqui para frente a gente só fala inglês, aqui é uma empresa internacional. E tinha russo, tinha americano, tinha canadense, tinha tchecos, e todo mundo só falava inglês, porque eles só pensam em vender para fora. E eu acho que tem uma barreira cultural forte, e eu diria que é um degrau abaixo, né, Luiz? A gente fala mais inglês no Brasil, e muito pouco, por sinal, mas fala mais inglês do que espanhol, né? E o espanhol está aqui, né, do lado. Então, a gente não tem uma característica de abraçar culturalmente as diferenças do outro, né? E eu acho que o mercado acadêmico, né, infelizmente, usando uma metáfora do Excel, virou uma referência circular, sabe? Eu crio um artigo que referencia o outro, e eu fico só circulando nisso aqui, e a gente, peraí, cara, qual que é o job aqui? Se formar gente para ocupar lugares no mercado e criarem valor para o Brasil, e com esse paradigma de AI que a gente está vivendo aqui, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com o mercado acadêmico global. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei que cursos vão ficar de pé ainda, né? Então eu fico bastante preocupado com o capital humano, né, brasileiro. Talvez por isso que a gente esteja vendo o nascimento, o surgimento de tantas empresas de educação mais focadas no mercado corporativo, né, em educação corporativa, do que
faculdades tradicionais, né, faculdades aí do universo acadêmico, né, você vê G4, enfim, tantas outras que estão surgindo aí todos os dias, talvez para preencher essa lacuna, né, a Exame mesmo tem, né, uma frente educacional e tantas outras, né, que a gente vê. Você percebe esse movimento? Talvez seja esse um caminho? E isso não é exclusivo para a educação, né, Luiz? Isso é a história da inovação vem de estrangeiros setoriais, né? Então, é muito difícil inovar quando você está trabalhando há muitos anos fazendo a mesma coisa, né? Aí vem um cara de fora, não participou de nenhum debate, não tem nenhuma crença pré-estabelecida, ele simplesmente enxerga aquele problema e fala, como é que eu resolvo? E vai lá e resolve. Então, eu acho que provavelmente, assim como é historicamente como acontece, as soluções virão de fora do setor, né? Eu acho que players que não são ortodoxos acabam trazendo novas soluções, né? Vamos torcer para que a gente consiga, enfim, ter mais, né, que a gente tenha mais formação, mais educação, e para que, sem isso, a gente não vai conseguir ser protagonista na inovação, né, como a gente vinha conversando. Eu queria encerrar com uma análise tua do atual cenário do ecossistema, né? A gente passou aí 2 últimos anos bastante difíceis, de escassez de investimento, a gente está começando a ver agora, talvez, um pouco uma retomada. Você acha que, de fato, o pior, o inverno já passou e a gente está vendo uma primavera, ou ainda é um cenário muito difícil? Você conversa com muito investidor, muito empreendedor todos os dias. O que você tem escutado e sentido aí no mercado? Com o passar do tempo, eu desenvolvi uma visão assim que eu acho que os especialistas geralmente são os caras que a gente não deveria ouvir, né? O que corrobora o ponto anterior. E eu não acho que existe inverno. Eu acho que é sempre verão no nosso mercado. Por que eu acho que é sempre verão? Porque nenhuma empresa decidiu colocar menos tecnologia nos últimos 5 anos do seu negócio. A gente não decidiu ver menos streaming nas nossas casas. Eu não deixei de trocar o meu celular, a gente não deixou de comprar o PlayStation 5, o consumo e o uso e a penetração da tecnologia nas nossas vidas, ela não teve um soluço. O mercado teve um soluço. Então, juros muda, soluço aqui, guerra aqui, né? A própria guerra é muito mais um videogame, né? Drones para lá e tal. Ou seja, a própria guerra está incorporando a tecnologia. Então, o que eu digo é, a gente tem que olhar para o solo, para quem está construindo as coisas que são importantes. E para essas pessoas, é assim que eu penso, o nosso trabalho como VCs, como agentes, é ajudar a colocar o capital que elas precisam na mão dela e dar a mentoria, a ajuda, o apoio que elas precisam, porque o mercado sempre vai ter seus apetites e tudo mais. E eu, assim, agora, esse momento, eu acho que é hora de construir, cara, de plantar, de ir lá e desafiar todos os paradigmas que a gente tem, porque a gente vai ver a maior geração de riqueza e destruição simultâneas que a gente, nossos filhos e nossos netos vão ver ao longo de todas as vidas dele, a gente vai ver nos próximos 10, 20 anos. E eu acho que é a melhor época para a gente estar vivo. E eu acho que livros vão ser escritos falando do momento que a gente vive. E se eu pudesse, eu subiria numa caixa de madeira lá no centro, na Sé, e ficaria gritando, olha, prestem atenção no que está acontecendo, porque a gente está vendo um momento de inflexão. Já vejo muita gente falando, nossa, se eu tivesse pegado, né, surfado na onda mobile, se eu tivesse surfado na onda não sei o quê. Cara, tem um tsunami aqui para você surfar, e não dezenas de tsunamis se alinhando aqui, e eu acho que a gente, às vezes, se perde a taxa. Cara, isso é inevitável, isso vai acontecer.
Ninguém pensa na taxa de juros no dia que eles inventaram a máquina a vapor, né? A questão é a invenção, a inovação, ninguém pode parar. Ela é uma força da natureza, assim como a teoria da evolução, a evolução da inovação, ela não pode ser parada. E é isso que é muito legal do que a gente está vivendo, né? E quem se preparar no momento em que tiver uma retomada, como já está acontecendo, de certa forma, né? Uma retomada vai estar em uma posição mais vantajosa, né? Fortalecida. Então, não é a hora de puxar... Na crise não é definitivamente a hora de puxar o freio de mão, né? Porque a tecnologia e a inovação vão continuar tracionando os negócios, né? Não tem mais volta, né? Muito bom, Pedro. Muito obrigado pelo bate-papo, pelos teus insights valiosíssimos aí, e até uma próxima. Valeu, cara. Eu que agradeço aí. Um abração. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor e ENIAC, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be. Olá.